Harry Potter e as Relíquias da Morte. Autor J.K. Rowling. Leitura de contracapa. Harry está aguardando na Rua dos Alfeneiros. A Ordem da Fênix chegará em breve para transferi-lo em segurança do endereço de sua família trouxa sem que Voldemort e seus seguidores saibam. A partir daí, o que Harry deverá fazer? Como será capaz de cumprir a missão aparentemente impossível que Dumbledore lhe deixou? Leitura de orelha. Harry foi incumbido de uma tarefa funesta e aparentemente impossível, localizar e destruir as Horcruxes de Voldemort ainda existentes. O garoto jamais se sentiu tão sozinho ou diante de um futuro tão sombrio. De alguma forma, porém, Harry precisa reunir em seu íntimo forças para completar a incumbência recebida. Precisa deixar o calor, a segurança e o convívio na toca e seguir, sem medo nem hesitação, o caminho inexorável que se abre à sua frente. Neste volume final da série Harry Potter, J.K. Rowling revela de modo espetacular as respostas que os leitores aguardam ansiosos. A narrativa fascinante e esmeradamente tecida que se precipita, desvia e gira em um ritmo vertiginoso, comprova que a autora é uma exímia contadora de histórias, cujos livros serão sempre lidos, relidos e lidos mais uma vez. J.K. Joanne Kathleen Rowling escreve ficção desde criança. Nascida em 1965, criou-se em Chapstown e escreveu seu primeiro livro aos 6 anos de idade, a história de um coelho chamado Coelho. Estudou francês e letras clássicas na Universidade de Exeter. Depois, mudou-se para Londres e foi trabalhar na Anistia Internacional. Ensinou inglês como segunda língua em Portugal e, por fim, radicou-se em Edimburgo. A ideia que deu origem a Harry Potter ocorreu a J.K. Rowling numa viagem de trem entre Manchester e Londres, onde, segundo ela, Harry Potter simplesmente surgiu em sua cabeça completamente pronto. Quando o trem chegou na estação de King's Cross, a maior parte dos personagens que animam as aventuras de Harry Potter tinham seus contornos definidos. Nos 5 anos seguintes, Rowling esboçou as tramas de cada livro e começou a desenvolver o primeiro da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal, publicado pela Bloomsbury em 1997. Seguiram-se os títulos Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix e Harry Potter e o Enigma do Príncipe. J.K. Rowling escreveu também 2 outros livros, Quadribol através dos séculos e Animais Fantásticos e Onde Habitam, em benefício do Comic Relief. CD 1. Capítulo 1. A Ascensão do Lorde das Trevas. Os 2 homens se materializaram inesperadamente a poucos metros de distância, na estreita ruazinha iluminada pelo luar. Por um momento eles ficaram imóveis, as varinhas apontadas para o peito um do outro. Então, reconhecendo-se, guardaram a varinha sob a capa e começaram a andar apressados na mesma direção. Novidades? Perguntou o mais alto dos 2. As melhores, respondeu Severo Snape. A rua era ladeada por um silvado, à esquerda, e por uma sebe alta e cuidadosamente aparada, à direita. As longas capas dos homens esvoaçavam ao redor dos tornozelos enquanto eles caminhavam. Pensei que fosse me atrasar, disse Yaxley, suas feições grosseiras desaparecendo e reaparecendo à sombra dos galhos de árvores que se interpunham ao luar. Foi um pouco mais complicado do que imaginei, mas acho que ele ficará satisfeito. Você tem certeza de que será bem recebido? Snape assentiu sem, contudo, dar explicações. Os homens viraram para um largo caminho de entrada à direita. A alta sebe margeava e se estendia para além do impressionante portão de ferro trabalhado que barrava a entrada. Em silêncio, ambos ergueram o braço esquerdo numa espécie de saudação e atravessaram o portão, como se o metal escuro fosse apenas fumaça. As sebes de teixo abafaram os passos dos homens. Ouviu-se um farfalhar à direita, e Yaxley tornou a sacar a varinha apontando-a por cima da cabeça do seu companheiro, mas a fonte do ruído fora apenas um pavão alvíssimo que caminhava majestoso ao longo do topo da sebe. Ele sempre soube viver, o Lúcio. Pavões? Com um bufo de desdém, Yaxley tornou a guardar a varinha sob a capa. Um belo casarão se destacou nas trevas, no final do caminho reto, as luzes faiscando nas janelas em formato de losango do andar térreo. Em algum lugar, no jardim escuro atrás dos arbustos, uma fonte jorrava.
o saibro começou a estalar sob os pés, quando Snape e Yaxley apressaram o passo em direção à porta da frente, que se abriu à sua aproximação, embora ninguém parecesse tê-la aberto. O hall de entrada era grande, mal iluminado e suntuosamente decorado, e um magnífico tapete cobria quase todo o piso de pedra. Os olhos dos rostos pálidos nos retratos das paredes acompanharam Snape e Yaxley assim que eles passaram. Os dois homens se detiveram à frente de uma pesada porta de madeira que levava a outro cômodo. Hesitaram o tempo de uma pulsação. Então Snape girou a maçaneta de bronze. A sala estava cheia de pessoas silenciosas, sentadas a uma comprida mesa ornamentada. Os móveis que habitualmente a guarneciam tinham sido empurrados descuidadamente contra as paredes. A iluminação provinha das chamas vivas de uma bela lareira, cujo console de mármore era encimado por um espelho dourado. Snape e Yaxley pararam um instante à entrada. À medida que seus olhos se acostumaram à penumbra, sua atenção foi atraída para o detalhe mais estranho da cena. O vulto de uma pessoa aparentemente desacordada, suspensa de cabeça para baixo sobre a mesa, girando lentamente como se estivesse presa por uma corda invisível, e se refletindo no espelho e na superfície nua e lustrosa da mesa. Nenhuma das pessoas sentadas à roda dessa visão singular a encarava, exceto um jovem pálido que estava praticamente embaixo. Parecia incapaz de se conter e erguia os olhos a todo instante. Yaxley, Snape, falou uma voz aguda e clara da cabeceira da mesa. Vocês estão praticamente atrasados. O dono da voz estava sentado defronte à lareira, de modo que, a princípio, os recém-chegados tiveram dificuldade em distinguir mais que a sua silhueta. À medida que se aproximaram, porém, seu rosto se destacou na obscuridade, imberbe, ofídico, com fendas estreitas no lugar das narinas e olhos vermelhos brilhantes de pupilas verticais. Era tão pálido que parecia emitir uma aura perolada. Severo, aqui, disse Voldemort, indicando a cadeira imediatamente à sua direita, e Yaxley, ao lado de Dolohov. Os dois homens ocuparam os lugares designados. Os olhares da maioria dos que estavam à mesa seguiram Snape, e foi a ele que Voldemort se dirigiu primeiro. E então? Milord, a Ordem da Fênix pretende transferir Harry Potter do lugar seguro em que está, no sábado, ao anoitecer. O interesse ao redor da mesa se intensificou perceptivelmente. Alguns enrijeceram, outros se mexeram, todos atentos a Snape e Voldemort. Sábado, ao anoitecer, repetiu Voldemort. Seus olhos vermelhos se fixaram nos olhos pretos de Snape com tanta intensidade que alguns dos observadores desviaram o olhar aparentemente receosos de serem atingidos pela ferocidade daquela fixidez. Snape, no entanto, sustentou esse olhar calmamente, e após um momento, os lábios descarnados de Voldemort se curvaram num aparente sorriso. Bom, muito bom. E essa informação veio da fonte sobre a qual conversamos, disse Snape. Milord. Yaxley tinha se inclinado para a frente procurando ver Voldemort e Snape. Todos os rostos se voltaram para ele. Milord, eu ouvi coisa diferente. Yaxley aguardou, mas Voldemort não objetou. Então ele prosseguiu. Dawlish, o Auror, deixou escapar que Potter não será transferido até o dia 30, à noite, na véspera do seu aniversário de 17 anos. Snape sorriu. Minha fonte informou que planejam divulgar uma pista falsa. Deve ser essa. Sem dúvida, lançaram em Dawlish um feitiço para confundir. Não seria a primeira vez. Todos conhecem a sua suscetibilidade a feitiços. Posso lhe assegurar, milord, que Dawlish me pareceu muito seguro do que dizia, contrapôs Yaxley. Se foi confundido, é óbvio que parecerá seguro, disse Snape. Garanto a você, Yaxley, que a seção de aurores não irá participar da proteção de Harry Potter. A Ordem acredita que estamos infiltrados no Ministério. Então, pelo menos nisso, a Ordem acertou, hein? Comentou um homem atarracado a pouca distância de Yaxley, dando uma risada sibilada que ecoou pela mesa. Voldemort não riu. Seu olhar se desviou para o alto, para o corpo que girava vagarosamente, e ele pareceu se aliar. Milord, continuou Yaxley, Dawlish acredita que vão usar um destacamento inteiro de aurores na transferência do garoto. Voldemort ergueu a mão grande e branca e Yaxley calou-se imediatamente, observando, rancoroso, o Lorde se dirigir outra vez a Snape. E em seguida, onde irão esconder o garoto? Na casa de um dos membros da Ordem, respondeu Snape. O lugar, segundo a minha fonte, recebeu toda a proteção que a Ordem e o Ministério juntos puderam lhe dar.
Acredito que seja a mínima a chance de pormos as mãos nele uma vez que chegue ao destino, milord. A não ser, é claro, que o ministério tenha caído antes de sábado, o que, talvez, nos desse a oportunidade de descobrir e desfazer um número suficiente de feitiços e passar pelos demais. E então, Yaxley? Interpelou-o Voldemort, a luz da chama se refletindo estranhamente em seus olhos vermelhos. O ministério terá caído até sábado? Mais uma vez todas as cabeças se viraram. Yaxley impertigou-se. Milord, a esse respeito tenho boas notícias. Consegui com dificuldade, após muito esforço, lançar uma maldição impérios em Pil-Ticness. Muitos dos que estavam próximos de Yaxley pareceram impressionados. Seu vizinho, Dolohov, um homem de cara triste e torta, deu-lhe um tapinha nas costas. É um começo, disse Voldemort. Mas Ticness é apenas um homem. Scringeur precisa estar cercado por gente nossa para eu agir. Um atentado mal sucedido à vida do ministro me causará um enorme atraso. É verdade, milord, mas o senhor sabe que na função de chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, Ticness tem contato frequente não só com o próprio ministro, mas... Bom, também tem contato com os chefes dos outros departamentos do ministério. Acho que será fácil dominar os demais, agora que temos um funcionário graduado sob controle. E então todos podem trabalhar juntos para derrubar Scringeur. Isso se o nosso amigo Ticness não for descoberto antes de ter convertido o resto, afirmou Voldemort. De qualquer forma, é pouco provável que o ministério seja meu antes de sábado. Se não pudermos pôr a mão no garoto no lugar de destino, então teremos que fazer isso durante a transferência. Nesse particular, estamos em posição vantajosa, milord, disse Yaxley, que parecia decidido a receber alguma aprovação. Já plantamos várias pessoas no departamento de transportes mágicos. Se Potter aparatar ou usar a rede de Floo, saberemos imediatamente. Ele não fará nenhum dos dois, disse Snape. A Ordem está evitando qualquer forma de transporte controlada ou regulada pelo Ministério. Desconfiam de tudo que esteja ligado àquele lugar. Tanto melhor, disse Voldemort. Ele terá que se deslocar em campo aberto. Será muitíssimo mais fácil apanhá-lo. Mais uma vez, Voldemort ergueu o olhar para o corpo que girava vagarosamente. Então prosseguiu. Cuidarei do garoto pessoalmente. Cometeram-se erros demais com relação a Harry Potter. Alguns foram meus. Que Potter ainda viva deve-se mais aos meus erros do que aos seus êxitos. As pessoas em volta da mesa fitaram Voldemort apreensivas, cada qual deixando transparecer o medo de ser responsabilizada por Harry Potter ainda estar vivo. Voldemort, no entanto, parecia estar falando mais consigo mesmo do que com os demais, ainda atento ao corpo inconsciente no alto. Por ter sido descuidado, fui frustrado pela sorte e a ocasião, essas destruidoras dos planos, a não ser os mais bem traçados. Mas aprendi. Agora compreendo coisas que antes não compreendia. Eu é que devo matar Harry Potter, e assim farei. Nisso, e em aparente resposta às suas palavras, ouviu-se um lamento repentino, um grito horrível e prolongado de infelicidade e dor. Muitos ao redor da mesa olharam para baixo assustados, pois o som parecia vir do chão. Rabicho? Chamou Voldemort sem alterar o seu tom de voz baixo e reflexivo, e sem tirar os olhos do corpo que girava no alto. Já não lhe disse para manter essa escória calada? Disse, milord, falou um homenzinho sentado na segunda metade da mesa, tão encolhido que à primeira vista sua cadeira parecia estar desocupada, e levantando-se de um salto saiu correndo da sala, deixando em seu rastro apenas um estranho brilho prateado. Como eu ia dizendo, continuou Voldemort, olhando mais uma vez para os rostos tensos dos seus seguidores, agora compreendo melhor. Precisarei, por exemplo, pedir emprestada a varinha de um de vocês antes de sair para matar Potter. Os rostos à sua volta expressaram apenas incredulidade, como se ele tivesse anunciado que queria um braço deles emprestado. Nenhum voluntário? Perguntou Voldemort. Vejamos. Lúcio, não vejo razão para você continuar a ter uma varinha. Lúcio Malfoy ergueu a cabeça. Sua pele parecia amarela e cerosa à luz das chamas, e tinha os olhos encovados e sombrios. Quando falou, sua voz saiu rouca. Milord. Sua varinha, Lúcio. Preciso de sua varinha. Malfoy olhou de esguelha para sua mulher. Narcisa tinha um olhar fixo à frente, tão pálida quanto o marido, os longos cabelos louros descendo pelas costas, mas, sob a mesa, seus dedos finos apertaram brevemente o pulso dele. Ao seu toque, Malfoy enfiou a mão nas vestes e tirou uma varinha que passou a Voldemort, que a ergueu diante dos olhos vermelhos e examinou-a detidamente. De que é? Olmo, milord, sussurrou Malfoy. E o núcleo? Dragão.
Fibra do coração. Ótimo, aprovou Voldemort, e sacando a própria varinha, comparou os comprimentos. Lúcio Malfoy fez um movimento involuntário. Por uma fração de segundo, pareceu que esperava receber a varinha de Voldemort em troca da sua. O gesto não passou despercebido ao Lorde, cujos olhos se arregalaram maliciosamente. Dar-lhe a minha varinha, Lúcio? Minha varinha? Alguns dos presentes riram. Dei-lhe a liberdade, Lúcio. Não é suficiente. Mas tenho notado que você e sua família ultimamente parecem menos felizes. Alguma coisa na minha presença em sua casa os incomoda, Lúcio? Nada, milord. Quanto à mentira, Lúcio. A voz suave parecia silvar, mesmo quando a boca cruel parava de mexer. Um ou dois bruxos mal conseguiram refrear um tremor quando o silvo foi se intensificando. Ouviu-se uma coisa pesada deslizar pelo chão embaixo da mesa. A enorme cobra apareceu e subiu vagarosamente pela cadeira de Voldemort. Foi emergindo, como se fosse interminável, e parou sobre os ombros do mestre. O pescoço do réptil tinha a grossura de uma coxa masculina. Seus olhos, com as pupilas verticais, não piscavam. Voldemort acariciou-a, distraído, com seus dedos longos e finos, ainda encarando Lúcio Malfoy. Por que os Malfoy parecem tão infelizes com a própria sorte? Será que o meu retorno, minha ascensão ao poder, não é exatamente o que disseram desejar durante tantos anos? Sem dúvida, milord, respondeu Lúcio Malfoy. Sua mão tremeu quando secou o suor sobre o lábio superior. É o que desejávamos. Desejamos. À esquerda de Malfoy, sua mulher fez um aceno rígido e estranho com a cabeça, evitando olhar para Voldemort e a cobra. À direita, seu filho Draco, que estivera mirando o corpo inerte no teto, lançou um brevíssimo olhar a Voldemort, aterrorizado de encarar o bruxo. Milord, disse uma mulher morena na outra metade da mesa, sua voz embargada pela emoção. É uma honra tê-lo aqui, na casa de nossa família. Não pode haver um prazer maior. Estava sentado ao lado da irmã, tão diferente desta na aparência, com seus cabelos negros e olhos de pálpebras pesadas, quanto era no porte e na atitude. Enquanto Narcisa sentava-se dura e impassível, Bellatrix se curvava para Voldemort, porque meras palavras não podiam demonstrar o seu desejo de maior proximidade. Não pode haver prazer maior, repetiu Voldemort, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, estudando Bellatrix. Isso significa muito, Bellatrix, vindo de você. O rosto da mulher enrubesceu, seus olhos lacrimejaram de prazer. Milord, sabe que apenas digo a verdade. Não pode haver prazer maior. Mesmo comparando ao feliz evento que, segundo soube, houve em sua família esta semana? Bellatrix fitou-o, os lábios entreabertos, nitidamente confusa. Eu não sei a que está se referindo, milord. Estou falando de sua sobrinha, e de vocês também, Lúcio e Narcisa. Ela acabou de casar com o lobisomem Remo Lupin. A família deve estar muito orgulhosa. Gargalhadas debochadas explodiram a mesa. Muitos se curvaram para trocar olhares divertidos. Alguns socaram a mesa com os punhos. A cobra, incomodada com o barulho, escancarou a boca e silvou irritada, mas os comensais da morte nem a ouviram. Tão exultantes estavam com a humilhação de Bellatrix e dos Malfoy. O rosto da mulher, há pouco rosado de felicidade, tingiu-se de feias manchas vermelhas. Ela não é nossa sobrinha, milord, disse em meio às gargalhadas. Nós, Narcisa e eu, nunca mais pusemos os olhos em nossa irmã depois que ela se casou com aquele sangue ruim. A fedelha não tem a menor ligação conosco, nem qualquer fera com quem se case. E você, Draco, que diz? Perguntou Voldemort, e embora falasse baixo, sua voz ressoou claramente em meio aos assobios e caçoadas. Vai bancar a babá dos filhotes? A hilaridade aumentou. Draco Malfoy olhou aterrorizado para o pai, que contemplava o próprio colo, e seu olhar cruzou com o de sua mãe. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente, depois retomou seu olhar fixo na parede oposta. Já chega, disse Voldemort, acariciando a cobra raivosa. Basta! E as risadas pararam imediatamente. Muitas das nossas árvores genealógicas mais tradicionais, com o tempo se tornaram bichadas, disse, enquanto Bellatrix o mirava, ofegante e súplice. Vocês precisam podar as suas, para mantê-las saudáveis, não? Cortem fora as partes que ameaçam a saúde do resto. Com certeza, milord, sussurrou Bellatrix, mais uma vez com os olhos marejados de gratidão. Na primeira oportunidade. Você a terá, respondeu Voldemort. E tal como fazem na família, façam no mundo também. Vamos extirpar o câncer que nos infecta até restarem apenas os que têm o sangue verdadeiramente puro. Voldemort ergueu a varinha de Lúcio Malfoy.
Apontou-a diretamente para a figura que girava lentamente, suspensa sobre a mesa, e fez um gesto quase imperceptível. O vulto recuperou os movimentos com um gemido e começou a lutar contra invisíveis grilhões. Você está reconhecendo a nossa convidada, Severo? Indagou Voldemort. De baixo para cima, Snape ergueu os olhos para o rosto pendurado. Todos os comensais agora olhavam para a prisioneira, como se tivessem recebido permissão para manifestar sua curiosidade. Quando girou para o lado da lareira, a mulher disse com a voz entrecortada de terror: Severo, me ajude. Ah, sim, respondeu Snape, enquanto o rosto da prisioneira continuava a virar para o outro lado. E você, Draco? Perguntou Voldemort, acariciando o focinho da cobra com a mão livre. Draco sacudiu a cabeça com um movimento brusco. Agora que a mulher acordara, ele parecia incapaz de continuar encarando-a. Mas você não teria se matriculado no curso dela, disse Voldemort. Para os que não sabem, estamos reunidos aqui esta noite para nos despedir de Caridade Burbage, que, até recentemente, lecionava na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ouviram-se breves sons de assentimento ao redor da mesa. Uma mulher corpulenta e curvada, de dentes pontiagudos, soltou uma gargalhada. Sim, a professora Burbage ensinava as crianças bruxas tudo a respeito dos trouxas. E como se assemelham a nós. Um dos comensais da morte cuspiu no chão. Em seu giro, Caridade Burbage tornou a encarar Snape. Severo. Por favor. Silêncio, ordenou Voldemort, com outro breve movimento de varinha de Lúcio, e Caridade silenciou como se tivesse sido amordaçada. Não contente em corromper e poluir as mentes das crianças bruxas, na semana passada a professora Burbage escreveu uma apaixonada defesa dos sangue-ruins no Profeta Diário. Os bruxos, disse ela, devem aceitar esses ladrões do seu saber e magia. A diluição dos puros sangues é, segundo Burbage, uma circunstância extremamente desejável. Ela defende que todos casemos com trouxas, ou, sem dúvida, com lobisomens. Desta vez ninguém riu. Não havia como deixar de perceber a raiva e o desprezo na voz de Voldemort. Pela terceira vez, Caridade Burbage encarou Snape. Lágrimas escorriam dos seus olhos para os cabelos. Snape retribuiu seu olhar totalmente impassível, enquanto ela ia girando o rosto para longe dele. Avada Kedavra! O lampejo de luz verde iluminou todos os cantos da sala. Caridade caiu estrondosamente sobre a mesa, que tremeu e estalou. Vários comensais pularam para trás ainda sentados. Draco caiu da cadeira para o chão. Jantar, Nagini, disse Voldemort com suavidade, e a grande cobra deslizou sinuosamente dos ombros dele para a lustrosa mesa de madeira. CD 2. Capítulo 2. In Memoriam. Harry sangrava. Segurando a mão direita com a esquerda e xingando baixinho, ele empurrou a porta do quarto com o ombro. Ouviu um barulho de porcelana quebrando. Pisar em uma xícara de chá frio que alguém deixara do lado de fora a porta do quarto. Que Ele olhou para os lados. O corredor da Rua dos Alfeneiros número 4 estava deserto. A xícara de chá era, possivelmente, a ideia de armadilha inteligentemente imaginada por Duda. Harry manteve a mão ensanguentada no alto. Juntou os cacos da xícara com a outra mão e atirou-os na cesta abarrotada de lixo que entreviu pela porta de seu quarto. Depois caminhou pesadamente até o banheiro para pôr o dedo sob a água da torneira. Era uma idiotice sem sentido e incrivelmente irritante que ainda lhe faltassem 4 dias para poder realizar feitiços, mas tinha de admitir que esse feio corte no dedo o derrotaria. Nunca aprendera a curar ferimentos e, agora que lhe ocorria pensar nisso, particularmente à luz dos seus planos imediatos, parecia-lhe uma séria lacuna em sua educação bruxa. Anotando mentalmente para perguntar a Hermione como se fazia, ele usou um grande chumaço de papel higiênico para secar, o melhor que pôde, o chá derramado antes de voltar para o quarto e bater à porta. Harry gastara a manhã inteira esvaziando seu malão de viagem, pela primeira vez desde que o arrumara havia 6 anos. Nos primeiros anos de escola, ele simplesmente limpara uns 3/4 do seu conteúdo e os repusera ou atualizara, deixando no fundo uma camada de lixo, penas usadas, olhos secos de besouro, meias sem par que não lhe serviam mais. Minutos antes, Harry metera a mão nesse entulho, sentira uma dor lancinante no 4º dedo da mão direita e, ao puxá-la, viu que estava coberta de sangue. Continuou, então, um pouco mais cauteloso.
Tornando a se ajoelhar ao lado do malão, apalpou o fundo, retirou um velho broche que piscava fracamente. Ora, apoie Cedrico Diggory, ora, Potter Fed. Um bisbilhoscópio rachado e gasto e um medalhão de ouro contendo um bilhete assinado por R.A.B. E finalmente descobriu o gume afiado que o ferira. Reconheceu-o sem hesitação. Era um caco de uns 5 centímetros do espelho encantado que Sirius, seu falecido padrinho, tinha lhe dado. Harry separou-o e apalpou o malão à procura do resto, mas nada. Nada mais restara do último presente do padrinho, exceto o vidro moído, agora grudado na última camada de destroços como purpurina. Harry sentou e examinou o caco pontiagudo em que se cortara, mas não viu nada além do reflexo do seu brilhante olho verde. Colocou então um fragmento sobre o profeta diário daquela manhã, que continuava intocado em sua cama, e tentou estancar o repentino fluxo de amargas lembranças, as pontadas de remorso e saudade que a descoberta do espelho partido tinha ocasionado, ao atacar o resto do lixo dentro do malão. Levou mais 1 hora para esvaziá-lo completamente, jogar fora os objetos inúteis e separar os demais em pilhas de acordo com as suas futuras necessidades. Suas vestes de escola e de quadribol, caldeirão, pergaminho, penas e a maior parte dos livros de estudo foram empilhados a um canto para serem deixados em casa. Ficou imaginando o que os tios fariam com aquilo. Provavelmente queimariam tudo na calada da noite, como se fossem provas de um crime hediondo. Suas roupas de trouxa, capa da invisibilidade e estojo para preparo de poções, certos livros, o álbum de fotos que Hagrid um dia lhe dera, um maço de cartas e sua varinha foram rearrumados em uma velha mochila. No bolso frontal guardou o mapa do maroto e um medalhão com um bilhete assinado por R.A.B. O medalhão recebera esse lugar de honra não porque fosse valioso, sob qualquer ângulo normal era imprestável, mas pelo que lhe custara obtê-lo. Restou uma avantajada pilha de jornais sobre sua escrivaninha, ao lado da alvíssima coruja Edviges, um exemplar para cada um dos dias desse verão que Harry passara na Rua dos Alfeneiros. Levantou-se então do chão, espreguiçou-se e se dirigiu à escrivaninha. Edviges não fez o menor movimento quando ele começou a folhear os jornais e a tirar um a um na montanha de lixo acumulado. A coruja cochilava ou fingia cochilar. Estava zangada com Harry por causa do pouco tempo que, no momento, ele a deixava fora da gaiola. Quase no fim da pilha de jornais, Harry desacelerou à procura de uma certa edição que ele sabia ter chegado logo depois do seu regresso à Rua dos Alfeneiros, para passar o verão. Lembrava-se de que havia uma pequena nota na primeira página sobre o pedido de demissão de Caridade Burbage, a professora de estudos dos trouxas em Hogwarts. Finalmente encontrou-a. Abrindo-a à página 10, sentou-se à cadeira da escrivaninha e releu o artigo que estivera procurando. Em memória de Alvo Dumbledore. Eliphas Doge. Conheci Alvo Dumbledore aos 11 anos de idade, em nosso primeiro dia em Hogwarts. Sem dúvida, o nosso interesse mútuo se deveu ao fato de ambos nos sentirmos deslocados. Eu contraíra a varíola de dragão pouco antes de chegar à escola, e, embora não oferecesse mais contágio, o meu rosto marcado e verdoso não animava ninguém a se aproximar de mim. Por sua vez, Alvo chegara a Hogwarts carregando o peso de uma indesejável notoriedade. Menos de 1 ano antes, seu pai, Percival, fora condenado por um ataque selvagem e amplamente comentado a 3 rapazes trouxas. Alvo jamais tentou negar que o pai, que morreria em Azkaban, cometera o crime. Muito ao contrário, quando reuni coragem para lhe perguntar, ele me confirmou que sabia que o pai era culpado. E se recusava a acrescentar o que fosse sobre o triste caso, embora muitos tentassem fazê-lo falar. Alguns até se dispunham a elogiar a atitude do pai, presumindo que Alvo também odiasse trouxas. Não poderiam estar mais enganados. Todos que conheceram Alvo atestariam que ele jamais revelou a mais remota tendência anti-trouxa. Na realidade, seu decisivo apoio aos direitos dessa comunidade conquistou-lhe muitos inimigos nos anos que se seguiram. Em questão de meses, no entanto, a fama pessoal de Alvo começou a eclipsar a do pai. Ao terminar o primeiro ano em Hogwarts, deixara de ser conhecido como o filho do homem que odiava trouxas e ganhou a reputação de ser o aluno mais brilhante que a escola já vira. Aqueles que tinham o privilégio de ser seus amigos se beneficiavam de seu exemplo, além de ajuda e estímulo, que sempre distribuía com generosidade. Mais adiante na vida ele me confessaria que já naquela época sabia que o seu maior prazer era ensinar. Alvo não só ganhou todos os prêmios importantes que a escola oferecia, bem como não tardou a se corresponder regularmente com as personalidades mais notáveis do mundo da magia contemporânea, inclusive Nicolau Flamel, o famoso alquimista.
Bathilda Bagshot, a renomada historiadora, e o teórico da magia Adalberto Waffling. Vários dos seus artigos foram acolhidos por publicações cultas como A Transfiguração Hoje, Desafios nos Encantamentos, O Preparador de Poções. A carreira futura de Dumbledore provavelmente seria meteórica, e a única dúvida era se chegaria a ministro da magia, embora futuramente se previsse com frequência que ele estava às vésperas de assumir o cargo. Dumbledore nunca teve ambições ministeriais. 3 anos depois de começarmos a estudar em Hogwarts, seu irmão chegou à escola. Não se pareciam. Aberforth nunca foi dado a leituras e, ao contrário de Alvo, preferia resolver suas diferenças com duelos, em vez de discuti-las racionalmente. É, porém, um engano insinuar, como alguns têm feito, que os irmãos não fossem amigos. Davam-se tão bem quanto 2 garotos, assim diferentes, poderiam se dar. E, para fazer justiça a Aberforth, deve-se admitir que viver à sombra de Alvo não pode ter sido uma experiência muito confortável. Ser continuamente ofuscado era um risco ocupacional que acompanhava seus amigos, e não pode ter sido muito mais prazeroso para um irmão. Quando Alvo e eu concluímos os estudos em Hogwarts, pretendíamos fazer juntos a viagem pelo mundo, então tradicional, para visitar e observar os bruxos estrangeiros, antes de seguir cada qual a sua carreira. Interveio, porém, a tragédia. Na véspera de nossa viagem, a mãe de Alvo, Kendra, faleceu, legando ao filho mais velho a tarefa de chefiar e sustentar sozinho a família. Adiei a minha partida tempo suficiente para prestar as últimas homenagens a Kendra. Então iniciei a viagem, solitário. Com um irmão e uma irmã mais jovens para cuidar, e o pouco dinheiro herdado, já não havia possibilidade de Alvo me acompanhar. Aquele foi o período de nossas vidas em que mantivemos menos contato. Escrevia a Alvo, narrando, talvez insensivelmente, as maravilhas da minha viagem, desde o episódio em que escapei por um triz de quimeras na Grécia até as minhas experiências com alquimistas egípcios. As cartas dele me contavam alguma coisa de sua vida diária, que eu percebera ser monótona e frustrante para um bruxo tão genial. Absorto em minhas próprias experiências, foi com horror que soube, quase no fim do ano de viagens, que outra tragédia se abatera sobre a família, a morte de sua irmã, Ariana. Embora Ariana não gozasse de boa saúde havia tempo, o golpe tão próximo à morte da mãe afetou profundamente os 2 irmãos. Todos os que eram mais chegados a Alvo, e incluo-me nesses felizardos, concordam que a morte de Ariana e o sentimento de responsabilidade do irmão por esse desfecho, ainda que ele não fosse culpado, marcaram-no para sempre. Quando regressei, encontrei um rapaz que passara por sofrimentos de um homem mais velho. Alvo tornou-se mais reservado do que antes e muito menos alegre. Para aumentar sua infelicidade, a morte de Ariana não conduzira a uma aproximação maior entre Alvo e Aberforth, mas a um afastamento. Com o tempo isso se resolveria. Nos últimos anos, eles restabeleceram, se não uma relação íntima, ao menos cordial. Desde então, porém, ele raramente falava dos pais ou de Ariana, e seus amigos aprenderam a não mencioná-los. Outros escritores descreverão os triunfos dos anos seguintes. As inúmeras contribuições de Dumbledore ao acervo de conhecimentos sobre magia, inclusive a descoberta dos 12 usos para o sangue de dragão, beneficiarão as futuras gerações, do mesmo modo que a sabedoria que demonstrou nos muitos julgamentos que realizou durante o mandato de presidente da Suprema Corte dos Bruxos. Dizem ainda hoje que nenhum duelo de magia jamais se igualou ao que foi travado entre Dumbledore e Grindelwald em 1945. Os presentes descreveram o terror e o assombro que sentiram ao observar aqueles 2 bruxos extraordinários combaterem. A vitória de Dumbledore e suas consequências para o mundo bruxo são consideradas um marco na história da magia, comparável à introdução do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia ou à queda daquele que não deve ser nomeado. Alvo Dumbledore jamais demonstrava orgulho ou vaidade, sempre encontrava o que elogiar em qualquer pessoa, por mais insignificante ou miserável que fosse. E acredito que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humanidade e solidariedade. Sentirei saudades de sua amizade mais do que poderia reconhecer, mas a minha perda é desprezível se a compararmos à do mundo dos bruxos. É indiscutível que ele foi o mais inspirador e o mais querido diretor de Hogwarts. Ele morreu como viveu, sempre trabalhando para o bem maior e, até a sua hora final, tão disposto a estender a mão ao garotinho com varíola de dragão quanto no dia em que o conheci. Harry terminou a leitura, mas continuou a contemplar a foto que acompanhava o obituário.
Dumbledore exibiu seu conhecido sorriso bondoso, mas, ao olhar por cima dos óculos de meia-lua, dava a impressão, mesmo em jornal, de ver o íntimo de Harry, cuja tristeza mesclou-se com uma sensação de humilhação. Tinha achado que conhecia Dumbledore muito bem, mas depois da leitura do obituário, fora forçado a admitir que pouco sabia dele. Jamais imaginara uma única vez a infância ou a juventude do mestre. Era como se ele tivesse ganhado existência quando Harry o conhecera. Venerável, de barbas e cabelos prateados, e idoso. A ideia de um Dumbledore adolescente era simplesmente esquisita, o mesmo que imaginar uma Hermione burra ou um explosivinho amigável. Nunca pensar em indagar a Dumbledore sobre o seu passado. Sem dúvida teria sido constrangedor e até impertinente, mas era de conhecimento geral que Dumbledore travara um lendário duelo com Grindelwald, e Harry nem sequer pensara em perguntar ao mestre como fora este e outros feitos famosos. Não, eles sempre discutiam Harry, o passado de Harry, o futuro de Harry, os planos de Harry, a impressão de Harry, agora. Apesar de seu futuro tão perigoso e incerto, era que ele perdera insubstituíveis oportunidades de perguntar mais a Dumbledore sobre ele mesmo, embora a única pergunta pessoal que fizera ao mestre tenha sido, também, a única que desconfiava a Dumbledore não respondera com sinceridade. O que é que o senhor vê quando se olha no espelho? Eu? Eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. Após alguns minutos de reflexão, Harry retirou o obituário do profeta. Dobrou a folha cuidadosamente e guardou-a no primeiro volume de Prática da Magia Defensiva e seu uso contra as artes das trevas. Em seguida tirou o resto do jornal no monte de lixo e virou-se para encarar o quarto. Estava muito mais arrumado. As únicas coisas fora de lugar eram a edição do dia do Profeta Diário, ainda sobre a cama, e em cima dela o caco de espelho. Harry atravessou o quarto, empurrou o caco para o lado e abriu o jornal. Tinha apenas corrido os olhos pela manchete ao tirar o exemplar enrolado das garras da coruja entregadora, mais cedo naquela manhã, abandonando-o em seguida ao reparar que nada havia sobre Voldemort. Harry tinha certeza de que o Ministério contava que o profeta omitisse as notícias sobre o bruxo das trevas. Foi somente neste momento, portanto, que reparou no que deixara escapar. Na metade inferior da primeira página, havia uma manchete no alto de uma foto de Dumbledore caminhando com um ar preocupado. Dumbledore. Enfim, a verdade? Na próxima semana, a chocante verdade sobre o gênio imperfeito que muitos consideram o maior bruxo de sua geração. Desfazendo a imagem popular de serena e venerável sabedoria, Rita Skeeter revela a infância perturbada, a juventude rebelde, as rixas intermináveis e os segredos vergonhosos que Dumbledore levou para o túmulo. Por que o homem indicado para o Ministério da Magia se contentou com o simples cargo de diretor de escola? Qual era a real finalidade da organização secreta conhecida como a Ordem da Fênix? Como o Dumbledore realmente encontrou a morte? As respostas a essas perguntas e muitas outras são examinadas em uma nova e explosiva biografia, A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, de autoria de Rita Skeeter, entrevistada com exclusividade por Beth Brainwhite, na página 13 deste número. Harry rasgou a cinta do jornal e abriu a página 13. O artigo estava encimado pela foto de outro rosto conhecido, uma mulher com óculos enfeitados com pedrinhas, cabelos louros bem ondulados, os dentes à mostra, no que, sem dúvida, se supunha ser um sorriso cativante, agitando os dedos para ele, fazendo o possível para ignorar a imagem nauseante. Harry leu. Rita Skeeter é muito mais simpática e sensível em pessoa do que os seus já famosos e ferozes retratos a bico de pena poderiam sugerir. Recebendo-me a entrada de sua casa aconchegante, ela me conduz diretamente à cozinha para uma xícara de chá, uma fatia de bolo inglês e, nem é preciso dizer, um caldeirão fumegante com fofocas frescas. Naturalmente, Dumbledore é o sonho de qualquer biógrafo, diz Skeeter. Com sua vida longa e plena, tenho certeza que o meu livro será o primeiro de muitos outros. Skeeter certamente agiu com rapidez. Seu livro de 900 páginas foi concluído apenas 4 semanas após a misteriosa morte de Dumbledore em junho. Pergunto-lhe como conseguiu esse feito de velocidade. Quando se é jornalista de longa data, trabalhar com prazos curtos é uma segunda natureza. Eu sabia que o mundo dos bruxos exigia uma história completa e queria ser a primeira a satisfazer essa demanda. Menciono os comentários recentes e amplamente divulgados de Eliphas Dodge, conselheiro especial da Suprema Corte dos Bruxos, o Wizengamot, e amigo de longa data de Alvo Dumbledore, de que o livro da Skeeter contém menos fatos do que um cartão de sapos de chocolate. Skeeter joga a cabeça para trás, dando uma gargalhada. Querido doguinho, lembro-me de tê-lo entrevistado há alguns anos sobre os direitos dos sereianos, que Deus o abençoe. Completamente gaga,
Parecia achar que estávamos sentados no fundo do lago Windermere, e não parava de recomendar que eu tivesse cuidado com as trutas. Contudo, as acusações de imprecisão feitas por Eliphas Dodge encontraram eco em muitos lugares. Será que Scatter julga que 4 breves semanas foram suficientes para captar um retrato de corpo inteiro da longa e extraordinária vida de Dumbledore? Ah, minha cara, responde ela, abrindo um largo sorriso e me dando um tapinha afetuoso na mão. Você conhece tão bem quanto eu a quantidade de informações que pode gerar uma bolsa cheia de galeões. Uma recusa em aceitar um não e uma pena de repetição rápida. As pessoas fizeram fila para despejar as sujeiras de Dumbledore. Nem todos achavam que ele fosse tão maravilhoso assim, sabe? Ele pisou um bom número de calos de gente importante, mas o velho doguinho esquivo pode descer do seu hipogrifo porque tive acesso a uma fonte que faria jornalistas negociarem as próprias varinhas para obter. Alguém que jamais fez declarações públicas e que foi íntimo de Dumbledore durante a fase mais turbulenta e perturbada de sua juventude. A publicidade que antecede o lançamento da biografia de Scatter certamente sugere que o livro reserva surpresas para os que acreditam que Dumbledore levou uma vida sem pecados. Perguntei-lhe quais foram os maiores que descobriu. Francamente, Beth, não vou revelar todos os destaques antes de as pessoas comprarem o livro. Ri Scatter. Mas posso prometer que alguém que ainda pense que Dumbledore era alvo como suas barbas vai acordar assustado. Digamos apenas que ninguém que o tenha ouvido vociferar contra você sabe quem sonharia que ele próprio lidou com as artes das trevas na juventude. E para um bruxo que passou o resto da vida pedindo tolerância, ele não era exatamente indulgente quando mais moço. Sim, senhora, Alvo Dumbledore teve um passado sombrio. Isso para não mencionar sua família muito suspeita que ele tanto se esforçou por ocultar. Pergunto se Scatter está se referindo ao irmão de Dumbledore, Aberforth, cuja condenação pela Suprema Corte dos Bruxos por mau uso da magia causou um pequeno escândalo há 15 anos. Ah, Aberforth é apenas o topo da estrumeira. Ri Scatter. Não. Eu estou falando de coisa muito pior do que a predileção de um irmão por bodes. Pior mesmo do que a mutilação de um trouxa pelo pai. Coisas que Dumbledore não pôde abafar. Os dois foram condenados. Não, estou me referindo à mãe e à irmã que me intrigaram. Uma pequena pesquisa desenterrou um verdadeiro ninho de maldades. Mas, como digo, você terá que esperar pelos capítulos de 9 a 12 para conhecer os detalhes. O que posso adiantar agora é que ninguém estranhe que Dumbledore nunca tenha contado como fraturou o nariz. Apesar dos torpes segredos de família, será que Scatter nega a genialidade que conduziu Dumbledore a tantas descobertas em magia? Ele tinha cabeça, admite ela, embora muitos agora questionem se realmente mereceu sozinho o crédito por suas supostas realizações. No capítulo 16 transcrevo a afirmação de Ivor de Lonsby de que ele já teria descoberto 8 usos para o sangue de dragão quando Dumbledore tomou emprestado os seus estudos. Atrevo-me a replicar que a importância de algumas das realizações de Dumbledore não podem ser negadas. E a famosa vitória sobre Grindelwald? Ah, foi bom você ter mencionado Grindelwald, responde Scatter com um sorriso irresistível. Acho que aqueles cujos olhos umedecem de emoção com a magnífica vitória de Dumbledore devem se preparar para uma bomba. Ou talvez uma bomba de bosta. Realmente fede bastante. Só posso alertar para a dúvida com relação ao duelo espetacular que nos conta a lenda. Depois de lerem o meu livro, as pessoas talvez sejam obrigadas a concluir que Grindelwald simplesmente conjurou um lenço branco na ponta da varinha e se entregou. Scatter se recusa a revelar outros detalhes sobre o intrigante assunto, portanto abordamos a relação que, sem dúvida, mais fascina os seus leitores. Ah, sim, diz Scatter assentindo energicamente. Dedica um capítulo inteiro à relação Potter-Dumbledore. Há quem a considere doentia e até sinistra. Repito mais uma vez, os seus leitores terão de comprar o meu livro para saber a história completa, mas pelo que ouço dizer, é ponto pacífico que Dumbledore tomou um interesse anormal por Potter. Se isso realmente visava o bem do garoto, é o que veremos. Certamente não é segredo que Potter tem tido uma adolescência excepcionalmente perturbada. Perguntei se Scatter ainda mantém contato com Harry Potter, a quem entrevistou com sucesso no ano anterior. Um furo de reportagem em que Potter falou exclusivamente de sua certeza sobre o retorno de você sabe quem. Assim, construímos um forte vínculo, diz Scatter. O coitado do Potter tem poucos amigos verdadeiros e nos conhecemos em um dos momentos de maior desafio de sua vida, o torneio Tribruxo. Provavelmente sou uma das poucas pessoas vivas que podem afirmar conhecer o real Harry Potter. A resposta nos leva diretamente aos muitos boatos que continuam a circular sobre as últimas horas da vida de Dumbledore. Será que Scatter acredita que Potter estava presente quando ele morreu? Bem, não quero falar demais, está tudo no livro, mas testemunhas oculares no castelo de Hogwarts viram Potter saindo da cena instantes depois de Dumbledore cair, saltar ou ser empurrado.
Mais tarde, o garoto prestou depoimento acusando Severo Snape, um homem com quem ele tinha conhecido inimizade. Será que as coisas são como parecem ser? Caberá à comunidade bruxa julgar, depois de ler o meu livro. A essa nota intrigante eu me despeço. Não há dúvida de que Scatter escreveu um best-seller de ocasião. Enquanto isso, as legiões de admiradores de Dumbledore talvez estejam apreensivas com o que em breve será divulgado sobre o seu herói. Harry chegou ao fim do artigo, mas continuou a olhar atônito para o papel. A repugnância e a fúria o acometeram como um vômito. Ele amassou o jornal e atirou-o com toda a força contra a parede, onde a bola foi se juntar ao monte de lixo que já transbordava da lata. Começou a caminhar às cegas pelo quarto, abrindo gavetas vazias e erguendo os livros para, em seguida, repô-los nas mesmas pilhas, quase inconsciente do que fazia, enquanto frases esparsas da entrevista com Rita ecoavam em sua cabeça. Um capítulo inteiro dedicado à relação Potter-Dumbledore. Há quem a considere doentia e até sinistra. Ele próprio lidou com as artes das trevas na juventude. Tive acesso a uma fonte que faria jornalistas negociarem as próprias varinhas para obter. Mentiras! Berrou Harry, e pela janela viu o dono da casa ao lado que parara para religar o cortador de grama erguer os olhos nervoso. O garoto sentou-se com força na cama. O caco de espelho saltou para longe. Ele o apanhou e examinou entre os dedos, pensando em Dumbledore e nas mentiras com que Rita Scatter o difamava. Um lampejo azul intenso. Harry congelou. O dedo cortado escorregou pela ponta do espelho. Fora imaginação? Devia ter sido. Ele espiou por cima do ombro, mas a parede continuava da cor pêssego enjoativo que a tia Petúnia escolhera. Não havia nada azul ali para ser refletido. Harry tornou a examinar o fragmento de espelho e nada viu, exceto o seu olho muito verde encarando-o. Imaginara o lampejo. Não havia outra explicação. Imaginara porque estivera pensando no diretor falecido. Se havia uma certeza, era que os olhos muito azuis de Alvo Dumbledore jamais o perscrutariam outra vez. CD 3. Capítulo 3. A partida dos Dursley. O ruído da porta da frente batendo ecoou escada acima e uma voz gritou. Ei, você! 16 anos ouvindo este chamado não permitiu a Harry duvidar que era a ele que o tio estava se dirigindo. Ainda assim, não respondeu imediatamente. Continuou a contemplar o caco de espelho em que, por uma fração de segundo, pensara ter visto um olho de Dumbledore. Somente quando o tio berrou, moleque, Harry se levantou vagarosamente e se encaminhou para a porta do quarto, parando, antes, para guardar o pedaço de espelho na mochila cheia de coisas, as coisas que lhe queria levar. E vem se arrastando, urrou Walter Dursley, quando o garoto apareceu no alto da escada. Desça aqui, quero falar com você. Harry desceu a escada, as mãos enfiadas no fundo dos bolsos do jeans. Quando chegou à sala de estar, encontrou os 3 Dursley. Trajavam roupas de viagem. Tio Walter vestia um blusão de zíper castor, tia Petúnia um elegante casaco salmão, e Duda, o primo forte, musculoso e louro, uma jaqueta de couro. Pois não, disse Harry. Sente-se, ordenou o tio. Harry ergueu as sobrancelhas. Por favor, acrescentou, fazendo uma ligeira careta como se a palavra lhe arranhasse a garganta. Harry sentou-se, pensou que sabia o que esperar. Walter Dursley começou a andar para cima e para baixo. Tia Petúnia e Duda acompanhavam seus passos com os rostos ansiosos. Por fim, o tio, com a cara larga e púrpura contraída de concentração, parou diante de Harry e falou. Mudei de ideia. Que surpresa, respondeu o garoto. Não venha com ironias. Começou tia Petúnia com a voz esganiçada, mas o marido fez sinal para que ela se calasse. É tudo conversa fiada, afirmou ele, encarando Harry com seus olhinhos de porco. Concluí que não acredito em uma única palavra. Vamos ficar aqui. Não vamos a lugar nenhum. Harry ergueu os olhos para o tio e sentiu uma mescla de exasperação e surpresa. Walter Dursley vinha mudando de ideia a cada 24 horas nas últimas 4 semanas, carregando o carro, descarregando-o e recarregando-o a cada mudança. O momento favorito de Harry tinha sido quando o tio, sem saber que Duda guardara os pesos da musculação na mala, desde a última vez que fora descarregada, tentara colocá-la novamente no porta-malas e desequilibrou-se soltando urros de dor e xingando horrores. Pelo que me conta, disse Walter Dursley, recomeçando a andar pela sala. Nós, Petúnia, Duda e eu, corremos perigo, por conta de gente da minha laia, certo? Pois eu não acredito, repetiu o tio parando outra vez diante de Harry. Passei metade da noite refletindo e acho que é uma armação para você ficar com a casa. A casa? Perguntou Harry. Que casa? Esta casa, gritou o tio. A veia da testa começando a pulsar. Nossa casa. Os preços das casas estão disparando por aqui.
Você quer nos tirar do caminho, fazer meia dúzia de charlatanices, e quando a gente der pela coisa, as escrituras estarão em seu nome e... O senhor enlouqueceu. Uma armação para ficar com esta casa. Será que o senhor é realmente tão retardado como está parecendo ser? Não se atreva, guinchou tia Petúnia, mas, novamente, Walter fez sinal para a mulher se calar. Ofensas sobre sua personalidade não se comparavam ao perigo que identificara. Caso o senhor tenha esquecido, disse Harry, eu já tenho uma casa. Meu padrinho a deixou para mim. Então por que eu iria querer esta? Pelas boas lembranças que guardo daqui? Fez-se silêncio. Harry achou que impressionara o tio com esse argumento. Você quer me dizer que esse tal Lord Voldemort? Completou Harry impaciente. E já repassamos isso 100 vezes. E não é o que quero dizer, é um fato. Dumbledore lhe disse isso no ano passado. E Kingsley. E o Sr. Weasley. Walter Dursley encolheu os ombros encolerizado, e Harry imaginou que o tio estivesse tentando exorcizar as lembranças da inesperada visita de 2 bruxos adultos, logo no início de suas férias de verão. A chegada de Kingsley, Shacklebolt e Arthur Weasley à porta da casa foram um choque extremamente desagradável para os Dursley. Contudo, Harry tinha de admitir que não era de se esperar que o reaparecimento do Sr. Weasley, que no passado demolira a metade da sala, deixasse seu tio feliz. Kingsley e o Sr. Weasley explicaram tudo muito bem, salientou Harry sem piedade. Quando eu completar 17 anos, o feitiço de proteção que me resguarda se desfará, e isto me põe em risco, e a vocês também. A Ordem tem certeza que Voldemort visará o senhor. Seja para torturá-lo e descobrir aonde fui, seja por pensar que, se o fizer refém, eu tentarei vir salvá-lo. O olhar do tio encontrou o de Harry. O garoto teve certeza de que naquele instante os dois estavam se perguntando a mesma coisa. Então Walter recomeçou a andar e Harry continuou. O senhor precisa se esconder, e a Ordem quer ajudar. Ofereceu uma sólida proteção, a melhor que existe. Tio Walter não respondeu. Continuou a andar para cá e para lá. Lá fora o sol batia diagonalmente sobre a cerca de alfeneiros. Na casa, ao lado, o cortador de grama do vizinho parou mais uma vez. Pensei que houvesse o Ministério da Magia, exclamou o tio bruscamente. Ah, respondeu Harry surpreso. Então por que não podem nos proteger? Parece-me que, como vítimas inocentes cujo único crime foi dar guarida a um homem marcado, deveríamos ter direito à proteção do governo. Harry riu. Não conseguiu se conter. Era tão típico do seu tio depositar as esperanças nas instituições, mesmo as de um mundo que ele desprezava e não confiava. O senhor ouviu o que o Sr. Weasley e Kingsley disseram. Achamos que o inimigo está infiltrado no ministério. Tio Walter foi até a lareira e voltou, respirando com tanta força que ondulava o enorme bigode negro, seu rosto ainda púrpura de concentração. Muito bem, disse ele, parando mais uma vez diante do sobrinho. Muito bem, vamos considerar a hipótese de que aceitemos essa proteção. Continuo sem entender por que não podemos recebê-la do tal Kingsley. Harry conseguiu não erguer os olhos para o teto, mas a muito custo. A pergunta já tinha sido respondida meia dúzia de vezes. Como lhe expliquei, disse entre os dentes, Kingsley está protegendo o trouxa, quero dizer, o seu primeiro-ministro. Exatamente. Ele é o melhor, exclamou o tio, apontando para a tela escura da televisão. Os Dursley tinham localizado Kingsley no telejornal, andando discretamente às costas do primeiro-ministro em visita a um hospital. Isto, e o fato de Kingsley ter aprendido a se vestir como um trouxa, sem esquecer da segurança que transmitia com sua voz lenta e grave, tinha levado os Dursley a aceitarem Kingsley de um jeito que certamente não se aplicara a nenhum outro bruxo, embora fosse verdade que eles nunca o tivessem visto de brinco. Ele está ocupado, disse Harry. Mas Estia Jones e Dédalo Diggle estão mais do que qualificados para esse serviço. Se ao menos tivéssemos visto os currículos deles, começou o tio Walter, mas Harry perdeu a paciência levantando-se, dirigiu-se ao tio, agora ele próprio apontando para a televisão. Esses acidentes não são acidentes. As colisões, explosões, descarrilamentos e o que mais tem acontecido desde a última vez que o senhor viu o telejornal. As pessoas estão desaparecendo e morrendo. E é ele que está por trás de tudo, Voldemort. Já lhe disse isso muitas vezes. Ele mata trouxas para se divertir. Até os nevoeiros são causados por dementadores. E se o senhor não lembra quem são, pergunte ao seu filho. As mãos de Duda ergueram-se bruscamente para cobrir a própria boca. Sentindo os olhos dos pais e de Harry postos nele, tornou a baixá-las lentamente e perguntou. Tem mais daqueles? Mais? Riu-se Harry. Você quer dizer mais do que os 2 que nos atacaram? Claro que tem centenas, talvez milhares a essa altura, uma vez que se alimentam do medo e do desespero. Está bem, trovejou Walter Dursley. Você me convenceu.
Espero que sim, porque, quando eu completar 17 anos, todos eles, os comensais da morte, os dementadores e até os inferi, que é como chamamos os mortos-vivos enfeitiçados por um bruxo das trevas, poderão encontrar vocês e certamente atacá-los. E se lembrarem da última vez que tentaram ser mais rápidos do que os bruxos, acho que irão concordar que precisam de ajuda. Houve um breve silêncio em que o eco distante de Hagrid derrubando uma porta de madeira deu a impressão de reverberar pelos anos transcorridos desde então. Tia Petúnia olhava para o tio Walter, Duda encarava Harry. Por fim, o tio perguntou abruptamente. E o meu trabalho? E a escola de Duda? Suponho que essas coisas não têm importância para um bando de bruxos vagabundos. Será que o senhor não compreende? Gritou Harry. Eles torturarão e matarão vocês como fizeram com os meus pais. Pai, disse Duda em voz alta. Pai, eu vou com esse pessoal da ordem. Duda, comentou Harry, pela primeira vez na vida você está demonstrando bom senso. Ele sabia que a batalha estava ganha. Se Duda estivesse suficientemente apavorado para aceitar a ajuda da ordem, os pais o acompanhariam. Separarem-se de Duda estava fora de questão. Harry olhou para o relógio de alça sobre o console da lareira. Eles estarão aqui dentro de uns 5 minutos, anunciou, e diante do total silêncio dos Dursley, saiu da sala. A perspectiva de se separar, provavelmente para sempre, dos tios e do primo era algo que ele conseguia imaginar com alegria, mas ainda assim havia um certo constrangimento no ar, que se dizia aparentes ao fim de 16 anos de intensa e mútua aversão. De volta ao próprio quarto, Harry mexeu a esmo na mochila, depois empurrou umas nozes pelas grades da gaiola de Edviges. Elas produziram um som oco ao bater no fundo, onde a coruja as ignorou. Logo, logo estaremos indo embora daqui, disse-lhe Harry. Então você vai poder voar novamente. A campainha da porta tocou. Harry hesitou. Em seguida tornou a sair do quarto e descer. Era demais esperar que Estia e Dédalo enfrentassem os Dursley sozinhos. Harry Potter! Esganiçou-se uma voz animada no instante em que ele abriu a porta. Um homenzinho de cartola lilás fez-lhe uma profunda reverência. Uma honra, como sempre. Obrigado, Dédalo. Respondeu Harry concedendo um sorriso breve e inibido a Estia, a bruxa de cabelos escuros. É realmente uma gentileza fazerem isso. Eles estão aqui dentro, meus tios e meu primo. Bom dia aos parentes de Harry Potter, exclamou Dédalo, feliz, entrando na sala de estar. Os Dursley não pareceram nada felizes com a saudação. Harry chegou a pensar que mudariam mais uma vez de ideia. Duda se encolheu junto à mãe ao ver os bruxos. Vejo que já fizeram as malas e estão prontos. Excelente. O plano, como Harry deve ter-lhes dito, é simples. Prosseguiu Dédalo puxando do colete um enorme relógio de bolso e consultando-o. Vamos sair antes de Harry. Devido ao perigo de se usar magia em sua casa, porque Harry ainda é menor de idade, e isto poderia dar ao Ministério uma desculpa para prendê-lo, seguiremos de carro, digamos por uns 2 quilômetros. Então, desaparataremos, até o local seguro que escolhemos para os senhores. Imagino que saiba dirigir, não? Perguntou o bruxo ao tio Walter educadamente. Saiba? Claro que sei dirigir muito bem, respondeu ele bruscamente. É preciso muita inteligência, senhor, muita inteligência. Eu ficaria absolutamente abobalhado com todos aqueles botões e alavancas de puxar e empurrar, disse Dédalo. Sem dúvida o bruxo pensava estar elogiando Walter Dursley, que visivelmente ia perdendo confiança no plano a cada palavra que Dédalo dizia. Nem ao menos sabe dirigir, resmungou entre os dentes, ondulando o bigode de indignação, mas, por sorte, nem Dédalo, nem Estia pareceram ouvi-lo. Você, Harry, continuou Dédalo, irá esperar aqui por sua guarda. Houve uma pequena mudança nos preparativos. Que quer dizer? Perguntou Harry surpreso. Pensei que Olho Tonto viria para fazer comigo uma paratação acompanhada, não? Inviável, respondeu Estia concisamente. Olho Tonto lhe explicará. Os Dursley, que tinham escutado tudo com expressões de total incompreensão nos rostos, sobressaltaram-se ao ouvir um guincho alto. Apressem-se. Harry correu os olhos pela sala e se deu conta de que a voz saíra do relógio de bolso de Dédalo. Tem razão, estamos operando com um horário apertado, comentou o bruxo, assentindo para o relógio e tornando a enfiá-lo no bolso do colete. Estamos tentando cronometrar sua saída da casa com a desaparatação de sua família. Assim, o feitiço se desfaz no momento em que todos estiverem rumando para um destino seguro. E voltando-se para os Dursley, então, estamos com as malas feitas e prontos para partir? Nenhum deles lhe respondeu. Tio Walter ainda olhava espantado para o volume no bolso do colete de Dédalo. Talvez a gente devesse esperar lá fora, no hall, Dédalo, murmurou Estia. Era evidente que considerava indelicado permanecerem na sala enquanto Harry e os Dursley, talvez as lágrimas, trocavam despedidas amorosas. Não precisa, murmurou Harry, mas tio Walter tornou qualquer explicação desnecessária ao dizer em voz alta. Então adeus, moleque. Ergueu o braço direito para apertar a mão do garoto, mas no último instante pareceu incapaz de fazê-lo e simplesmente fechou a mão, e começou a sacudi-la para frente e para trás como se fosse um metrônomo.
Pronto, Luzinho? Perguntou tia Petúnia, verificando atrapalhado o fecho da bolsa de mão para evitar sequer olhar para Harry. Duda não respondeu, mas ficou parado ali, com a boca entreaberta, lembrando ligeiramente a Harry o gigante Grop. Vamos então, disse o tio. Ele já alcançara a porta da sala quando Duda murmurou. Eu não estou entendendo. O que não está entendendo, fofinho? Perguntou tia Petúnia, erguendo a cabeça para o filho. Duda estendeu a mão, que mais parecia um presunto, e apontou para Harry. Por que ele não está vindo com a gente? Tio Walter e tia Petúnia congelaram onde estavam, como se o filho tivesse acabado de expressar o desejo de ser uma bailarina. Que? Exclamou tio Walter em voz alta. Por que ele não está vindo também? Repetiu Duda. Ora, ele não quer, respondeu tio Walter, virando-se com um olhar feroz para o sobrinho e acrescentando. Você não quer, não é mesmo? Nem pensar, confirmou Harry. Viu? Disse tio Walter ao filho. Agora ande, estamos indo. E saiu da sala. Todos ouviram a porta da frente abrir, mas Duda não se mexeu, e após alguns poucos passos hesitantes, tia Petúnia parou também. Que foi agora? Vociferou tio Walter, reaparecendo à porta. Aparentemente Duda lutava com conceitos demasiado difíceis para expressar em palavras. Passados vários segundos de um conflito interior visivelmente doloroso, ele perguntou, mas aonde ele está indo? Tia Petúnia e tio Walter se entreolharam. Era óbvio que Duda estava apavorando os pais. Estia Jones rompeu o silêncio. Mas certamente o senhor sabe aonde está indo o seu sobrinho, não? Perguntou demonstrando perplexidade. Certamente que sabemos, retrucou Walter Dursley. Está indo embora com uns tipos da sua laia, não é? Certo, Duda. Vamos para o carro. Você ouviu o que o homem disse. Estamos com pressa. Mais uma vez Walter Dursley se dirigiu resolutamente à porta da frente, mas Duda não o acompanhou. Indo embora com os tipos da nossa laia? Esta apareceu ultrajada. Harry já vira essa reação antes. Bruxos se mostrarem perplexos ao constatar que os parentes vivos mais próximos tivessem tão pouco interesse no famoso Harry Potter. Tudo bem. Harry tranquilizou-a. Não faz diferença. Sinceramente. Não faz diferença? Repetiu Estia, sua voz se alteando ameaçadoramente. Essas pessoas não entendem o que você tem sofrido? O perigo em que se encontra? A posição única que você ocupa no coração dos que militam no movimento anti-Voldemort? Não entendem, respondeu Harry. Na verdade, acham que eu sou um desperdício de espaço. Mas eu estou acostumado. Eu não acho que você seja um desperdício de espaço. Se Harry não tivesse visto a boca do garoto mexer, talvez não tivesse acreditado. Tendo visto, entretanto, ficou olhando para a Duda durante vários segundos antes de aceitar, por um detalhe, que devia ter sido o primo quem falara. Seu rosto avermelhara. E Harry estava, ele próprio, sem graça e pasmo. Obrigado, Duda. Novamente Duda pareceu lutar com pensamentos demasiado difíceis antes de murmurar. Você salvou a minha vida. Não foi bem assim. Era a sua alma que o dementador queria. Harry olhou com curiosidade para o primo. Eles virtualmente não tinham tido contato durante este verão, ou o anterior, porque ele voltara à Rua dos Alfeneiros por poucos dias e ficara em seu quarto a maior parte do tempo. Ocorria-lhe agora, porém, que a xícara de chá em que pisara aquela manhã talvez não tivesse sido uma armadilha. Embora bastante comovido, sentiu-se aliviado ao constatar que Duda aparentemente esgotara sua capacidade de expressar sentimentos. Depois de abrir a boca mais uma ou duas vezes, o primo mergulhou em ruborizado silêncio. Tia Petúnia rompeu em lágrimas. Estia Jones lhe lançou um olhar de aprovação que se transformou em revolta quando a mulher se adiantou rapidamente e abraçou Duda em vez de Harry. Que amor, Dudoca! Soluçou ela encostando no largo peito do filho. Que beleza de garoto! Agradecendo. Mas ele não agradeceu, exclamou Estia indignada. Ele só disse que não achava que Harry fosse um desperdício de espaço. Mas vindo de Duda, isto equivale a dizer, eu te amo, explicou Harry, dividido entre a contrariedade e a vontade de rir. Quando tia Petúnia continuou agarrada a Duda como se ele tivesse acabado de salvar Harry de um prédio em chamas. Então, vamos ou não vamos? Urrou o tio Walter reaparecendo à porta da sala de estar. Pensei que estávamos em cima da hora. Claro, estamos, respondeu Dédalo Diggle, que parara diante dessa troca de palavras com ar de estupefação e agora parecia ter voltado ao normal. Realmente precisamos ir, Harry. O bruxo se adiantou aos tropeços e apertou a mão de Harry entre as suas. Boa sorte, espero que voltemos a nos encontrar. Você carrega nos ombros as esperanças do mundo bruxo. Certo, obrigado. Adeus, Harry, disse Estia, também apertando sua mão. Os nossos pensamentos o acompanharão. Espero que tudo corra bem, disse Harry, lançando um olhar a Petúnia e Duda.
Tenho certeza que vamos acabar nos tornando os melhores amigos, disse Diggle, animado, acenando com a cartola ao sair da sala. Ash acompanhou-o. Duda se soltou gentilmente das garras da mãe e se adiantou para Harry, que precisou conter o impulso de ameaçá-lo com um feitiço. Então o primo estendeu a mãozorra rosada. Caramba, Duda, disse Harry, sobrepondo-se aos renovados soluços de tia Petúnia. Será que os dementadores sopraram para dentro de você uma nova personalidade? Sei lá, murmurou Duda. A gente se vê, Harry. Respondeu Harry, apertando a mão do primo e sacudindo-a. Quem sabe? Se cuida, Dudão. Duda quase sorriu e em seguida saiu desajeitado da sala. Harry ouviu seus passos pesados na entrada de Saibro, então a porta de um carro bateu. Tia Petúnia, cujo rosto estivera enfiado no lenço, olhou para os lados ao ouvir a batida. Pelo jeito não esperava se ver sozinha com Harry. Guardando apressado o lenço molhado no bolso, disse, bom, adeus, e dirigiu-se, resoluta à porta sem olhar para o sobrinho. Adeus, respondeu Harry. Ela parou e olhou para trás. Por um momento, Harry teve a estranhíssima sensação de que ela queria lhe dizer alguma coisa. A tia lhe lançou um olhar estranho e trêmulo, que pareceu oscilar à beira da fala. Então, com um movimento brusco de cabeça, saiu apressada da sala para se reunir ao marido e ao filho. CD 4. Capítulo 4. O Sete Potter. Harry voltou correndo ao seu quarto, chegando ainda em tempo de ver o carro dos Dursley se afastar rua acima. Avistou ainda a cartola de Dédalo Diggle entre Petúnia e Duda, no banco traseiro. O veículo virou à direita no fim da Rua dos Alfeneiros, suas janelas se avermelharam por um momento ao sol poente e então desapareceu. Harry apanhou a gaiola de Edviges, a Firebolt e a mochila, lançou um último olhar ao quarto anormalmente arrumado e então desceu desajeitado para o hall, onde pousou a gaiola, a vassoura e a mochila próximos ao pé da escada. A claridade diminuía rapidamente, o hall enchia-se de sombras crepusculares. Parecia muito estranho ficar parado ali naquele silêncio, sabendo que ia sair de casa pela última vez. Anos atrás, quando os Dursley o deixavam sozinho e iam se divertir, as horas de solidão tinham se constituído num presente raro. Parando apenas para furtar alguma gulosema da geladeira, ele corria escada acima para brincar com o computador de Duda ou ligar a televisão e trocar de canal à vontade. Dava-lhe um estranho vazio lembrar aqueles tempos. Era como lembrar um irmão mais moço que tivesse perdido. Não quer dar uma última olhada na casa? Perguntou a Edviges, que continuava aborrecida com a cabeça sob a asa. Nunca mais viremos aqui. Você não quer lembrar os bons tempos? Isto é, olhe para este capacho. Que recordações! Duda vomitou aí depois que o salvei dos dementadores. Ele acabou me agradecendo. Dá para acreditar? E no verão passado, Dumbledore entrou por essa porta. Harry perdeu por um instante o fio dos pensamentos, mas Edviges não fez nada para ajudá-lo a retomar seu discurso e continuou parada na mesma posição. Harry virou as costas para a porta da frente. E aqui embaixo, Edviges. Harry abriu uma porta sob a escada. É onde eu costumava dormir. Você nem me conhecia na época. Caramba! Eu tinha me esquecido como é apertado. Harry correu o olhar pelos sapatos e guarda-chuvas empilhados, lembrando-se de que acordava toda manhã encarando o avesso dos degraus da escada, que muito frequentemente estavam enfeitados com uma ou duas aranhas. Naquele tempo desconhecia sua verdadeira identidade e ainda não descobrira como os pais tinham morrido, nem a razão de as coisas tão estranhas estarem acontecendo com ele, e também acontecendo ao seu redor. Harry ainda lembrava os sonhos que o perseguiam mesmo naquela época, sonhos confusos que incluíam clarões verdes e uma vez tio Walter quase batera com o carro quando lhe contaram um deles, uma moto voadora. Um ronco repentino e ensurdecedor ecoou perto dali. Harry se endireitou abruptamente e bateu com um cocoruto no portal baixo. Parando apenas para dizer alguns dos palavrões mais enfáticos aprendidos com o tio, saiu cambaleando até a cozinha com as mãos na cabeça e espiou o quintal pela janela. A escuridão parecia estar ondulando, o ar estremecia. Então, uma a uma, as pessoas começaram a aparecer instantaneamente, à medida que se desfaziam os feitiços da desilusão. Dominando a cena, ele viu Hagrid, de capacete e óculos de proteção, montando uma gigantesca motocicleta com um sidecar preto. A toda a volta, outras pessoas desmontavam de vassouras e, em 2 casos, de cavalos alados negros e esqueletais. Abrindo com violência a porta dos fundos, Harry correu para o centro do círculo. Ergueu-se um grito de boas-vindas enquanto Hermione abria os braços para ele. Rony lhe dava um tapinha nas costas e Hagrid perguntava: "Tudo bem, Harry? Pronto para o bota fora?" "Com certeza", respondeu incluindo todos em um grande sorriso. "Mas eu não esperava tanta gente." "Mudança de planos", rosnou o olho tonto, que segurava 2 sacas grandes e cheias, e cujo olho mágico girava do céu do anoitecer para a casa, e dali para o jardim com estonteante rapidez.
Vamos entrar antes de lhe explicar tudo. Harry conduziu-os à cozinha, onde, rindo e tagarelando, eles se acomodaram em cadeiras, sentaram-se nas reluzentes bancadas da tia Petúnia ou se encostaram em seus imaculados eletrodomésticos. Rony, magro e comprido, Hermione com os cabelos bastos presos às costas em uma longa trança, Fred e George com sorrisos idênticos, Guy cheio de cicatrizes e cabelos longos, o Sr. Weasley, o rosto bondoso, os cabelos rareando, os óculos meio tortos, Olho Tonto, cansado de guerra, perneta, o olho mágico azul girando na órbita, Tonks, cujos cabelos curtos estavam pintados no rosa berrante de que tanto gostava, Lupin, mais grisalho, mais enrugado, Fleur, esguia e linda, com seus cabelos louros platinados, Kingsley, careca, negro, os ombros largos, Hagrid, de barba e cabelos sem trato, curvando-se para não bater a cabeça no teto, e Mundungo Fletcher, franzino, sujo e trapaceiro, com aqueles olhos caídos de Basset Hound e os cabelos empastados. O coração de Harry pareceu crescer e se iluminar ao vê-los. Gostava incrivelmente de todos, até de Mundungo, que ele tentara estrangular da última vez que o encontrara. Kingsley, pensei que você estivesse cuidando do primeiro-ministro trouxa, não? Perguntou do lado oposto da cozinha. Ele pode passar sem mim por uma noite, respondeu. Você é mais importante. Harry, adivinha, falou Tonks empoleirada sobre a máquina de lavar roupa, acenando os dedos da mão esquerda para ele. Brilhava ali uma aliança. Você se casou? Gritou Harry, seu olhar correndo da Aurora para Lupin. Que pena que você não pôde assistir, Harry. Foi super íntimo. Genial. Tudo bem. Teremos tempo depois para pôr as novidades em dia. Rugiu Maud, abafando a algazarra e fez-se silêncio na cozinha. O bruxo largou as sacas junto aos pés e se virou para Harry. Dédalo provavelmente lhe disse que tivemos de abandonar o plano A. Piltchness passou-se para o outro lado, o que nos causou um grande problema. Decretou que são transgressões puníveis com prisão ligar esta casa à rede de Flu, criar uma chave de portal, aparatar ou desaparatar aqui, tudo em nome de sua maior proteção, para impedir que você sabe quem chegue a você. Coisa absolutamente sem sentido, uma vez que o feitiço de sua mãe já se encarrega disso. Na realidade, o que ele fez foi impedi-lo de sair daqui em segurança. Segundo problema, você é menor de idade, o que significa que ainda tem um rastreador. Não estou... O rastreador, interrompeu o Olho Tonto com impaciência. O feitiço que detecta atividades mágicas em torno de menores de 17 anos e que permite ao Ministério descobrir quando um menor faz uso da magia. Se você ou alguém ao seu redor lançar um feitiço para tirá-lo daqui, Ticness saberá. E os Comensais da Morte também. Não podemos esperar o rastreador caducar, porque, no momento em que você completar 17 anos, perderá toda a proteção que sua mãe lhe deu. Em resumo, Piltchness acha que encurralou de vez você. Harry não pôde senão concordar com o desconhecido, o tal Ticness. Então o que vamos fazer? Vamos usar os únicos meios de transporte que nos restaram, os únicos que o rastreador não poderá detectar, porque não precisamos lançar feitiços para usar. Vassouras, testralhos e a moto do Hagrid. Harry percebia falhas nesse plano, contudo calou-se para dar a Olho Tonto a chance de continuar. Ora, o feitiço de sua mãe só se desfará sob duas condições, quando você se tornar maior ou... Maud fez um gesto abrangendo a cozinha impecável, quando deixar de chamar este lugar de lar. Hoje à noite você e seus tios vão seguir caminhos separados, concordando plenamente que jamais voltarão a viver juntos, certo? Harry assentiu. Então, desta vez, quando você sair, não haverá retorno, e o feitiço se desfará no momento em que deixar o âmbito desta casa. Decidimos desfazer o feitiço antes, porque a alternativa é esperar você sabe quem entrar e capturar você no momento em que completar 17 anos. A única coisa que temos a nosso favor é que você sabe quem ignora que estamos transferindo você hoje à noite. Deixamos vazar uma pista falsa no Ministério. Acham que você vai esperar até o dia 30. Ainda assim, estamos lidando com você sabe quem. Portanto, não podemos confiar que ele se deixe enganar com a data. Certamente, por precaução, terá alguns Comensais da Morte patrulhando o céu desta área. Então, equipamos umas 12 casas diferentes com toda a proteção que é possível lhes dar. Todas aparentam ser aquela em que vamos escondê-lo. Todas têm alguma ligação com a Ordem. Minha casa, a do Kingsley, a de Muriel, tia de Molly. Entende a ideia? Entendo, confirmou Harry com pouca sinceridade, porque ainda era capaz de ver um enorme furo nesse plano. Você vai para a casa dos pais de Tonks. Uma vez dentro dos limites dos feitiços protetores que lançamos sobre a casa, poderá usar uma chave de portal para a toca. Alguma pergunta?
Sim, respondeu Harry. Talvez eles não saibam para qual das 12 casas seguras eu irei primeiro. Mas não ficará meio óbvio, e ele fez uma rápida contagem das cabeças, quando 14 de nós voáramos para a casa dos pais de Tonks? Disse Maud. Me esqueci de mencionar o principal. Os 14 não irão voar para a casa dos pais de Tonks. Haverá 7 Harry Potters deslocando-se pelo céu hoje à noite. Cada um deles com um companheiro. Cada par rumando para uma casa segura diferente. De dentro do casaco, Maud tirou um frasco contendo um líquido que parecia lama. Ele não precisou acrescentar mais nada. Harry entendeu o restante do plano imediatamente. Não, exclamou alto, sua voz ressoando pela cozinha. Nem pensar. Eu avisei a eles que essa seria a sua reação, disse Hermione com ar indulgente. Se vocês acham que vou deixar 6 pessoas arriscarem a vida, porque é a primeira vez para todos nós? Interpôs Rony. Isto é diferente. Fingir ser eu. Bom, nenhum de nós gostou muito da ideia, Harry, disse Fred, sério. Imagine se alguma coisa der errado e continuarmos para o resto da vida retardados, magricelas e ocludos. Harry não sorriu. Não poderão fazer isso se eu não cooperar. Precisarão que eu ceda uns fios de cabelo. Então, lá se vai o plano por água abaixo, comentou Jorge. É óbvio que não há a menor possibilidade de arranjar fios dos seus cabelos a não ser que você colabore. 13 de nós contra um cara proibido de usar magia, não temos a menor chance, acrescentou Fred. Engraçado, disse Harry, realmente hilário. Se tivermos que usar a força, usaremos, rosnou Maud, seu olho mágico agora estremecendo um pouco na órbita ao encarar Harry com severidade. Todos aqui são maiores de idade, Potter, e todos estão dispostos a se arriscar. Mundungo sacudiu os ombros e fez uma careta. O olho mágico virou de esguelha pelo lado da cabeça de Maud para repreendê-lo. Não vamos continuar a discutir. O tempo está passando. Quero alguns fios de cabelo seus. Moleque. Agora. Isto é loucura. Não há necessidade. Não há necessidade, rosnou Maud. Com você sabe quem é aí fora e metade do ministério do lado dele? Potter, se dermos sorte, ele terá engolido a pista falsa e estará planejando ir buscar você no dia 30. Mas ele será doido se não mantiver 1 ou 2 comensais da morte vigiando. É o que eu faria. Talvez eles não possam atingir você nem esta casa enquanto o feitiço de sua mãe estiver em vigor, mas está prestes a caducar, e eles têm uma ideia geral de sua localização. A nossa única chance é usar chamarizes. Nem mesmo você sabe quem é capaz de se dividir em 7. O olhar de Harry encontrou o de Hermione e desviou-se rapidamente. Portanto, Potter, uns fios do seu cabelo, por gentileza. Harry olhou para Rony, que fez uma careta como se dissesse, dá logo. Agora, vociferou Maud. Com todos os olhares convergindo para ele, Harry levou a mão ao topo da cabeça, agarrou um punhado de fios e arrancou-os. Ótimo, disse Maud, mancando até ele e puxando a tampa do frasco de poção. Aqui dentro, por gentileza. Harry deixou cair os fios no líquido cor de lama. No instante em que o cabelo tocou a sua superfície, a poção começou a espumar e fumegar e instantaneamente se tornou límpida e dourada. Você parece muito mais gostoso que o Crabbe ou o Goyle, Harry, comentou Hermione antes de notar as sobrancelhas erguidas de Rony, e corando levemente acrescentou. Você entendeu o que eu quis dizer. A poção de Goyle lembrava um bicho-papão. Certo. Então os falsos Potter alinhem-se do lado de cá, por favor, pediu Maud. Rony, Hermione, Fred, George e Fleur se enfileiraram à frente da reluzente pia de tia Petúnia. Falta um, disse Lupin. Aqui, respondeu Hagrid, rispidamente, e erguendo Mundungo pelo cangote, largou-o ao lado de Fleur, que enrugou o nariz deliberadamente e foi se postar entre Fred e George. Eu lhe disse que preferia ser guarda, reclamou Mundungo. Cala a boca, rosnou Maud. Como já lhe expliquei, seu verme invertebrado, quaisquer comensais da morte que encontrarmos tentarão capturar Potter, e não matá-lo. Dumbledore sempre disse que você sabe quem iria querer liquidar Potter pessoalmente. Serão os guardas que terão de se preocupar mais. Os comensais da morte tentarão eliminá-los. Mundungo não pareceu muito tranquilo, mas Maud já tinha tirado de dentro da capa meia dúzia de cálices, que distribuiu após servir em cada um a dose da poção polissuco. Todos juntos, então. Rony, Hermione, Fred, George, Fleur e Mundungo beberam. Todos ofegaram e fizeram caretas quando a poção chegou à garganta. Imediatamente suas feições começaram a borbulhar e distorcer, como cera quente. Hermione e Mundungo cresceram de repente. Rony, Fred e George encolheram. Seus cabelos escureceram. Os de Hermione e Fleur pareceram reentrar na cabeça. Maud, indiferente, começou a soltar os cordões das enormes sacas que trouxera. Quando tornou a se aprumar, havia 6 Harry Potter exclamando ofegantes diante dele.
Fred e George se viraram um para o outro e disseram juntos: "Uau, estamos idênticos." "Não sei. Acho que estou mais bonito", comentou Fred, examinando seu reflexo na chaleira. "Bah!" exclamou Fleur, mirando-se na porta do micro-ondas. "Guy, não olhe para mim. Está horrenda." "Se as roupas ficarem largas em vocês, há tamanhos menores aqui", disse Maud, indicando a primeira saca, e vice-versa. "Não esqueçam os óculos, há 6 pares no bolso lateral, e depois de se vestirem, a bagagem está na segunda saca." O verdadeiro Harry achou que aquela talvez fosse a cena mais bizarra que já presenciara na vida, e já vira coisas extremamente exóticas. Observou seus 6 duplos mexerem na saca de roupa, tirar trajes completos, pôr os óculos e guardar as próprias coisas. Teve vontade de pedir que demonstrassem um pouco mais de respeito por sua intimidade quando começaram a se despir sem censura. Visivelmente mais à vontade em desnudar o seu corpo do que estariam com os próprios corpos. "Eu sabia que Ginny estava mentindo sobre aquela tatuagem", disse Rony, olhando para o próprio peito nu. "Harry, a sua visão é ruim mesmo", comentou Hermione ao colocar os óculos. Uma vez vestidos, os falsos Harry Potter tiraram da segunda saca mochilas e gaiolas de coruja, cada uma contendo uma alvíssima coruja empalhada.